Olá, sejam bem-vindos ao SG Time, podcast da VR Software gravado direto da APAS 2023, a maior feira de alimentos do mundo. Eu estou aqui agora com dois convidados fantásticos, o Igor da Signify e também com o Caetano da SkyOne. Sejam bem-vindos. Igor, você pode falar um pouquinho quem é você e quem é a Signify? Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite da VR. A gente que agradece. A gente está há mais de 100 anos no mercado, né? A Philips, conhecida Philips Lighting, há exatamente 5 anos. Hoje, o dia 16 de maio, a gente faz 5 anos da mudança do nome da empresa. Então, a Signify passou a ser a holding da Philips Lighting. Tá? Eu trabalho há 13 anos com iluminação, desde quando eu entrei na Philips em 2010, e por diversas áreas aí. Já participei de projeto de Copa do Mundo, projeto de Olimpíada, já morei no Rio. Caraca, hein? Fazendo aquelas arenas todas. E aí há 2 anos eu estou 100% focado em iluminação profissional para o varejo. Tá? Então a gente ao longo do podcast aí pode falar um pouquinho mais. Ô Igor, que prazer que você está aqui com a gente, bem legal. Pode ver que o bate-papo vai ser muito interessante. Caetano, tudo bem? Bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Sou Caetano da SkyOne. Nós começamos há 10 anos levando sistemas de gestão para a nuvem. Nós começamos numa época que ninguém sabia o que era nuvem, era tudo diferente, era tudo estranho. E nesses 10 anos nós fomos crescendo. Hoje nós somos um grande parceiro VR, levando todos os sistemas de gestão para a nuvem, trazendo tranquilidade, simplicidade, segurança para todo o varejo, todo mundo que não quer se preocupar com aqueles servidores no dia a dia. E nós crescemos, agora nós temos outros produtos dentro do nosso portfólio, mas eu vou bater um papo, explicar um pouquinho mais ao longo do podcast. Pô, que legal, Caetano. Também é um prazer estar aqui com a gente. Eu sei que você falou um termo nuvem, a gente está com uma audiência aí. Você consegue explicar rapidamente o que é nuvem? Nuvem hoje é um grande... Vocês podem pensar na nuvem como um data center gigante que todo mundo compartilha. Então, esses grandes provedores de nuvem pública, sejam a AWS da Amazon, a Microsoft, o Google, todos eles têm uma grande quantidade de data centers e eles integram tudo e nos entregam a infraestrutura como um serviço. Nós pagamos pelo uso da infraestrutura, seja ele quantidade de processadores, memória, disco, tudo isso é pago, só que eles têm uma coisa que é diferente. É uma escala absurda. Quando eu falo de uma AWS, é um provedor que ano passado faturou 80 bilhões de dólares. Caramba. Então é um negócio gigantesco, é uma escala global. E eu vou falar um pouquinho mais sobre as vantagens que tem trabalhar com a nuvem pública daqui a pouquinho, principalmente as vantagens de ESG. Que legal, muito obrigado pela sua participação. Então, nada mais é que nuvem estar onde você quiser. Então, você acessar o sistema de onde você quiser é a liberdade, gente. Então, nuvem nada mais é do que você, no seu supermercado, ter essa liberdade de mobilidade. Eu não me apresentei, meu nome é André Teté, eu sou Head de Inovação aqui da VR Software. E o que um Head de Inovação faz? Tudo que acontece no mundo, a gente tenta transformar isso em produtos através de tendência. Bom, o tema de hoje é como evoluir seu supermercado com consciência ecológica. Lembrando, não esquecem de bipar aqui o QR Code. A gente tem aqui uma apostila super legal, um e-book sobre o supermercado do futuro. Igor, a gente começa com você. Uma primeira pergunta. Como a adoção de tecnologia sustentável, como a iluminação LED, pode ajudar o supermercado a reduzir seus impactos ambientais e a economizar em custos operacionais? Isso é um ganho tanto para a reputação do supermercado quanto para o meio ambiente, correto? Correto. E, bom, antes de começar aqui, a gente estava brincando, né, que a gente que é especialista em alguma área consegue falar 2 minutos sobre algum assunto ou 2 dias, né? Então, tentando resumir um pouco dessa prática, né, do ESG, falar um pouquinho da história da Philips, né? A Philips começou na Holanda, uma cidadezinha que chama Eindhoven, fabricando filamentos de lâmpada de tungstênio na verdade era de carvão na época, para lâmpadas incandescentes. Isso há mais de 100 anos, final de 1890. Né? Já começou uma empresa grande, com cerca de 2.000 funcionários, e ao longo da história sempre foi uma empresa considerada inovadora. Né? Então várias coisas que estão hoje no nosso dia a dia, né, os equipamentos de saúde, a própria evolução que a gente teve no LED,
O CD, não sei se vocês sabem, o CD foi uma criação também da Philips. Não é centro de distribuição, CD. Compact Disc para os que já têm alguns cabelos brancos. Já. O pessoal de hoje em dia acha que sempre foi assim no Spotify, né? Mas é uma coisa que a Philips já tem DNA de inovação, né? E aí voltando, eu posso citar aqui várias, né? O próprio ultrassom, o rádio, uma série de coisas. Muito contexto histórico aí, hein? Exato. No nossa antiga sede a gente tinha um corredor, que era quase um túnel do tempo, né? Então a gente tinha lá uma série de... Praticamente todas as ondas de inovação, a Philips estava sempre ali, exato. E falando mais de iluminação, né? Que é o nosso mundo, hoje a Signify, que é o nome da holding da empresa, ficou ainda mais focado nessa questão da iluminação como uma linguagem inteligente para trazer benefício para os clientes, né? Então, falando um pouco da iluminação no varejo, a gente tem uma série de soluções, uma série de sistemas, serviços que a gente pode propor. Então, vai desde o mais simples, por exemplo, de um pequeno mercadista que tem ali lâmpadas convencionais, que ele tem lá lâmpadas fluorescentes que ele quer trocar por lâmpadas mais eficientes, lâmpadas de LED. Isso funciona na real? Como que o mercadista pode fazer isso? Ele funciona por diversos canais, né? Então, um dos mais simples é ele ir no distribuidor, falar, eu tenho um projeto aqui do meu mercado, do meu salão de vendas, da minha loja, preciso tornar isso eficiente. Então, a primeira coisa que ele pode fazer é trocar essas lâmpadas. Então, seria a primeira camada de inovação, vamos chamar assim. Só que essa camada é uma camada já mais antiga. Isso já acontece há pelo menos aí uns 10 anos. Já existem lâmpadas LED para ser feito isso. Como a gente estava comentando antes da nossa gravação aqui, né? Hoje você tem clientes que estão no nível de profissionalização maior, níveis de clientes que estão ainda se profissionalizando nas diversas áreas que envolvem o varejo, né? Eu falei desse exemplo, que é o exemplo dos mais simples, que aí ele já vai ter um impacto, e linkando com ESG, ele vai ter economia de energia, vai gerar menos resíduo. Dinheiro no bolso também? Tem dinheiro no bolso, porque ele vai ter uma conta de energia mais barata. Que legal. Vai gerar menos resíduo, porque a lâmpada vai durar muito mais. Lâmpadas fluorescentes, elas têm mercúrio. Não pode ser descartada em qualquer lugar. E como ela vai durar mais, ele vai descartar menos. E a lâmpada de LED, ela não tem mercúrio, não tem metais que vão causar problemas para o ambiente. Claro que ele precisa também fazer o descarte, mas é um descarte muito mais simples. Tá? A partir do momento que a gente vai deixando isso um pouco mais sofisticado, que são as ondas que a gente teve mais recentemente, né? A própria Signify desenvolveu os últimos 5 anos aí, falando um pouco mais focado nesse último período, sistemas de automação, sistemas de controle, até luminárias que faz com que você tenha um GPS interno dentro da loja. Então aí a gente já está partindo para um cliente que ele já tem LED, ele já é eficiente, mas ele quer trazer algo mais, né? O que é esse algo mais? Benefício para o cliente vai ficar menos tempo dentro da loja, rodando o corredor, preciso pegar o feijão, putz, esqueci que... Peraí, você está me falando então que a lâmpada, existem lâmpadas hoje que ela consegue fazer um mapa de calor do cliente, que a hora que eu entro no supermercado, eu consigo, por um aplicativo talvez, eu consigo falar onde eu quero ver um produto e a lâmpada vai me ajudar através de uma aplicação integrada, ele me ajuda a chegar nesse produto, é isso? É isso que você está falando, amigo? O aplicativo do próprio cliente, caso ele tenha, pode já ter essa ferramenta instalada com o nosso suporte. E aí ele entra no mercado e fala assim, eu vou comprar, coloca aqui a minha lista, vou comprar X coisas. É muito comum, né? A maioria das pessoas, principalmente homem, não gosta muito de fazer compra, né? Eu particularmente não gosto muito de ficar ali uma hora e pouco dentro do mercado. Você consegue otimizar isso de diversas formas, colocando... E quando a gente liga pra mulher toda hora, falando assim, o que tem que comprar mesmo? Esse produto é esse produto mesmo? Tem mais essa ainda. E aí você monta esse seu trajeto e a lâmpada, a luminária que está instalada no salão de venda, ela emite um sinal que a câmera do seu celular frontal ou até mesmo um dispositivo fixado no carrinho pode fazer essa leitura. Previamente a gente faz isso junto com o nosso cliente final, de montar o layout da loja dele. 2D, como se fosse uma planta baixa. Dentro do sistema. E ele vai se locomover. Se vocês quiserem, a gente pode deixar até no link aqui do YouTube o site para ele atualizar e para acessar e ver esse nosso sistema funcionando. A gente tem diversos clientes que já usam isso no mundo, tá? Não é uma coisa que é protótipo, piloto, isso já é uma realidade. Você está me falando que essa lâmpada ela vira como se fosse um satélite, eu posso... É como se o nosso celular fosse o GPS e as luminárias fossem um satélite interno. Então ela vai se localizar pelas luminárias que estão no ambiente, porque a gente estava comentando, né, o ativo mais pulverizado numa loja é a iluminação, ela está em todo lugar. A gente colocou isso embarcado nela
E só um parênteses rápido, isso não é algo de outro mundo, tá? É fabricado no Brasil, inclusive na nossa fábrica em Minas Gerais. Essas luminárias já saem assim. E aí o cliente vai traçar esse trajeto da melhor maneira possível. Então eu quero comprar o arroz, o feijão, o óleo, o azeite, o chocolate. Tô perdido na loja. Aí você não precisa ir lá no último corredor. Ah, lembrei, putz, agora tem que voltar pro primeiro corredor que eu esqueci de pegar X coisa. Isso é uma informação que ajuda muito o cliente, né? Além de trazer os clientes para o seu aplicativo também, que é muito interessante, e também ajuda o mercadista com uma série de informações, né? Perfil de compra do cliente, o cross-sell que ele tem. CRM. Praticamente a gente consegue atrelar a lâmpada a um. Eu tô tentando entender, gente, porque para mim, assim, a gente estava conversando aqui fora, eu fiquei assim, surpreendido com essa tecnologia que ele falou que já existe, onde a lâmpada, olhem bem, a lâmpada conecta com o seu aplicativo, por exemplo. Aqui na VR a gente tem o VR Connect, então a gente vai até conversar mais depois sobre isso. Quem sabe a gente não traz essa tecnologia aqui para VR Software, onde a lâmpada ela vira um guia dentro do seu aplicativo para orientar o cliente. Então imagina as possibilidades que podem existir no dia a dia do seu supermercado. Igor, que fantástico isso. Exato, e aí vocês estão convidados a conhecer, né? Pessoalmente, inclusive lá na nossa sede, que a gente, apesar de ter um foco, né, de varejo, a gente tem instalado isso lá. A gente tem clientes que já usam isso aí ao redor do mundo também. E a própria informação que é gerada, o mapa de calor, o perfil que o cliente tem dentro da loja, perfil de compra, uma série de coisas o cliente pode ficar com isso. Tem a questão de lei de proteção de dados, que também vocês, sim, com certeza, a gente está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Tem total, né, cuidado com isso. Que uma coisa é conhecer o perfil de compra e não ficar identificando os clientes com esse tipo de coisa, que é uma coisa que também a gente tem muito cuidado, né, e a questão da segurança e tudo mais. Aí eu saí então de um cliente que tinha uma solução muito simples, de um retrofit, para um cliente que já partiu para algo super sofisticado, vamos chamar assim. E nesse meio tempo, né, nesse meio do caminho, a gente tem uma série de outras soluções. Clientes que podem aproveitar a luz natural que a loja já tem e acabar dimerizando a iluminação em função do que ele precisa de 1000 lux no salão de venda. O sol já está me entregando 1800. Eu não preciso que a minha luminária esteja lá 100%. Eu dimerizo ela, continuo tendo meus 1000 lux no salão de vendas e está tudo bem. Tem cliente que usa, por exemplo, para a parte comercial, 1000 lux na parte de venda. Só que quando eu estou repondo material de manhã ou durante a noite, de madrugada, enfim, eu não preciso dos 1000 lux. Porque ali, 1000 lux é para o cliente na parte comercial. Na parte de trabalho, para o meu repositor, durante a madrugada, por exemplo, eu preciso de nível de iluminação de trabalho, que é 500 lux. Então deixar isso tudo automatizado te traz um ganho de economia de energia muito grande. Que é aí que entra a parte do ESG também, principalmente na parte do meio ambiente, né, de consumir menos. Para a parte de equipamento em si, né, eu acabei não citando aqui, a gente já tem hoje, né, numa fábrica na Bélgica, eu tive lá inclusive há 2 meses atrás, que a gente tem as luminárias feitas em impressoras 3D. Então é como a gente pegar cada cliente, cada demanda de cada cliente e falar, olha, eu preciso de X produto aqui, de X de tamanho e dimensão, e eu vou imprimir as minhas luminárias. Então a gente manda isso para a nossa fábrica vai desenvolver e vai mandar para os clientes. Por exemplo, tem casos que o cliente tem, como aqui, né, um embutido num forro muito específico. E aí às vezes ele precisa mexer no forro para encaixar a luminária que o fabricante tem, que aquilo ali e acabou, é padrão, né? Nesse caso não, a gente consegue fazer a luminária com o tamanho de forro que o cliente precisa. Ou o cliente tem uma cor específica que um grande fabricante não vai fazer, sei lá, poucas peças. Com isso a gente consegue. Então é uma flexibilidade muito grande que a fábrica consegue ter fazendo as luminárias em impressora 3D. Tem a questão também que muitas luminárias dessas são feitas com materiais reaproveitados. Tá? Então, por exemplo, tem luminária feita com rede de pesca, usada, né, que é recolhida do mar. Tem luminária que é feita com os próprios CDs, que hoje não se usa mais. Você pega esses CDs, o fornecedor nosso transforma isso num polímero, a gente transforma isso numa matéria-prima que faz luminárias também. E a luminária, eventualmente, no futuro, a partir do momento que ela não vai ter mais algum uso, alguma aplicação, a gente pode ter um contrato que é a tal da economia circular, de pegar isso de volta e reutilizar. Então, a gente consegue ter hoje na iluminação, pode parecer algo, né? Poxa, mas como eu vou fazer um link da iluminação com essa prática de ESG? E tem diversos exemplos, tá? Sem querer me alongar muito aqui, né? Mas a parte social, a gente tem projetos que a gente já forneceu iluminação solar
para onde não tem energia elétrica, na Amazônia, em comunidades mais remotas, que acaba mudando a vida das pessoas. A gente pode depois passar para vocês os casos onde a gente já tem. Não só na Amazônia, a gente tem também projetos sociais que já foram feitos aí em quadras esportivas em comunidades, uma série de iniciativas que aí tem mais a ver com o social do ESG. Entendeu? Mas assim, como eu falei, né, dá para falar bastante coisa sobre esse tema aí. Tá? Que legal, gente. Podem ver que é um tema super relevante, um tema super bacana. Para quem não sabe o que é ESG, ESG nada mais é do que meio ambiente, social e governança. Então, se você, dentro do seu supermercado, ainda não está pensando nessas 3 siglas, comecem a pensar. Porque hoje qualquer empresa ela não tem que lucrar por lucrar. Você tem que deixar um legado para a sociedade. Qualquer resposta legal e um prazer estar aqui com você. Caetano, vamos lá. Qual a importância de implementar práticas ESG em serviços de nuvem para garantir a segurança e a privacidade de dados dos clientes e do uso sustentável dos recursos? Vamos lá. Então vou começar pela governança que a gente estava discutindo aqui. Então o ESG tem esses 3 âmbitos. Você tocou num ponto que é a privacidade. No Brasil já tem a LGPD. Certo. E todo mundo tem que levar a sério. A LGPD é para quem lida com CPF. Então você no seu supermercado tem um programa de fidelidade, você tem que tratar aquilo com o maior rigor e sigilo possível, porque você tem identificação das pessoas, tudo isso. Então existe uma demanda muito grande para cuidar desse tipo de informação. Então quando a gente olha ESG, a gente não pode esquecer disso. E aqui a gente tem uma vantagem muito grande da nuvem. A nuvem, ela traz uma robustez, como eu estava falando, ela é gigante. Eu pego, por exemplo, o caso de uma Microsoft. A Microsoft, só a Microsoft tem 8.500 colaboradores em segurança, cibersegurança. Só para cuidar dessa área. Caramba. Então, a gente tem que ter uma coisa robusta. Vou fazer uma brincadeira que a gente estava brincando aqui atrás. Você tem os dados dos seus clientes num servidor no chão do teu escritório. Mas eu preciso ver esse servidor. Eu gosto de ver ele. Aí o que acontece? Então, aí entra alguém, pega aquele servidor, se vazar aquelas informações, o Ministério Público vem para cima de você, você vai ser obrigado a dizer que você vazou informações e ainda vai pagar multa. Minha responsabilidade, então, é do supermercadista. Exatamente. Se a informação está dentro da tua casa... Gente, olha o quanto é importante o que o Caetano está falando. Se a informação está dentro da tua casa, tem que levar a sério. Por isso que a gente fala, quando a gente vai para a nuvem, a gente já traz uma camada de segurança. Quando a gente pega um cliente VR e leva para a nuvem, a gente já traz toda uma camada de segurança para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, é muito importante a gente tratar desse aspecto da governança, que a gente acaba esquecendo, mas hoje no Brasil é fundamental. Do outro lado, por que a nuvem? Aí vamos na parte ambiental. Quando eu tenho um computador, um servidor só meu, eu gasto energia, eu gasto refrigeração, tudo. Se eu tenho um supermercado grande, já começo a ter um pequeno data center. Eu já preciso de uma sala refrigerada, eu já preciso de um monte de coisa. Profissionais? Exatamente. E cada vez... Agora, pega isso e multiplica por toda a sociedade. Cada um usando, cada um tendo o seu aquecedorzinho, porque o servidor é um aquecedor. Quando a gente vai para a nuvem, primeira coisa é a questão da escala. A gente está compartilhando aquele consumo de recursos de processamento com um monte de gente e de forma otimizada. Então, quando você entra nesses data centers, os grandes provedores de nuvem, eles têm o estado da arte de tecnologia para garantir que eles vão entregar aquela capacidade com a maior eficiência possível. Então, por exemplo, eu vi estudos aqui falando da AWS que se você... A mesma capacidade de processamento na nuvem, ela é 3 a 4 vezes mais eficiente energeticamente que você tem no seu próprio data center. A hora que você começa a agrupar tudo isso. E eles vão além. Todas as nuvens trabalham com energia renovável. Então, o Google falou que em 2017 ele já estava com energia renovável. A AWS tem um compromisso até de 100% de energia renovável até 2025 e a Microsoft também. Então, você está usando recursos computacionais de quem já está usando energia verde. E uma outra coisa que a gente vê,
e aqui é um impacto mais na sociedade. Com a nuvem, eu não estou preso pelo cabo azul. Eu não estou preso no desktop. Eu não sou obrigado a estar no escritório para trabalhar. Ah, não eu vai posso ter nada tá- aqueles cabos de rede que ficam espalhados, que eu não tenho tem que nada. a pontinha às vezes Nada. lá quebra, daí para a internet, para PDV, não, nada disso. Não, e você trabalha de qualquer lugar, como se estivesse no escritório. Me dá essa mobilidade. Total. Então você pode, principalmente você é dono de supermercado, você vai poder gerenciar seu Então eu vou poder supermercado viajar de com meus qualquer filhos, lugar. eu vou poder viajar com meus filhos, ficar um E pouco ter- com a minha mulher. E abrir ali o laptop e como se estivesse dentro do seu supermercado. Por quê? Porque a nuvem traz essa facilidade. E aí quando eu pego, agora imagina o impacto disso em toda a sociedade. Eu não preciso A ir qualidade para o de vida- escritório. Meu colaborador não precisa ir para o escritório. Ele pode trabalhar de qualquer lugar. Ele tem tanto um benefício de não se locomover, não pega trânsito, não gasta combustível, não emite Gera carbono, carbono. como ele tem um impacto na família dele. Por quê? Porque ele tem mais tempo para se dedicar à família. Então, isso daqui é um impacto grande na sociedade. Então a ECG não é só modinha, não é... Não, veio para ficar. Isso daí é uma mudança nossa de comportamento. A gente sabe que tem que cuidar do planeta, a gente sabe que tem que cuidar de tudo que nós fazemos e o importante é a gente entender que é uma mudança de mentalidade. Porque eu estou falando aqui da eficiência no recurso computacional. O Igor estava falando da eficiência na questão de iluminação. Se eu for pensar como supermercadista, eu estou economizando o meu dinheiro também. Com Pegando certeza. esse meu dinheiro e gastando onde eu quero, que é gastando na compra de mais produtos, fazendo mais promoções, trabalhando melhorando a qualidade da minha melhor. loja, contratando melhor, remunerando melhor Exatamente. meus colaboradores. E quando você tem, e aí a gente vê a parte mais legal, quando você tem o seu computador na nuvem, você pode aproveitar tudo que a nuvem te oferece. Então, a hora que o teu servidor está lá, você pode começar a trabalhar com soluções mais robustas de CRM, de BI, você pode trazer... eu vou dar uma brincadeira. Por que se eu tenho o meu servidor na nuvem, por que eu não posso fazer a autenticação de um caixa usando reconhecimento facial? Por que eu não Perfeito. poderia fazer isso? Perfeito. Eu poderia fazer isso. Pegar ali um reconhecimento facial, autentico o caixa. Por quê? Porque todas as nuvens já têm esse sistema de reconhecimento facial. Então, mas eu vou continuar usando a minha salinha lá de servidor, eu não uso mais nada disso, eu tô livre, o que você está me falando é que eu estou agora com liberdade. Aquela minha salinha Sim. onde ficava o meu servidor, eu não vou usar mais aquela salinha, é isso? Não. Você não vai ter que se preocupar com a atualização do sistema operacional. Não vai ter que se preocupar se o disco deu problema ou não. Na época mais turbulenta do ano, você não vai ter que se preocupar se alguém fez backup ou não. Porque tá todo mundo trabalhando até as 3 da manhã, Gente, 4 da manhã. backup. A gente já teve casos lá na VR de cliente que a loja pegou fogo, literalmente pegou fogo, não era que era promoção, vem aí, estoque, vamos queimar o estoque, nada disso. Queimou A loja mesmo. queimou mesmo. É. E a loja parou porque o servidor estava num canto, o fogo começou ali. Imagina o desespero desse dono de supermercado quando isso aconteceu. Se Sim. ele tivesse na nuvem, então isso não teria acontecido. Não tem problema, porque os dados estão lá, totalmente isolados, e você só tem o acesso. Você só precisa de um acesso. Essa que é a vantagem. Então, pensa você como dono do supermercado. Você vai ter backup, você vai ter segurança, trabalha de qualquer lugar, é super eficiente. Você não tem que estar preocupado, se algum colaborador vai roubar isso aqui ou ali. Não tem essa preocupação. Por quê? Porque as informações estão controladas. E a gente entrega um acesso que funciona em qualquer lugar. Quantas pessoas você falou que tinha lá trabalhando na Microsoft para ver essas coisas? 8.500 só em cibersegurança. Quantas empresas no Brasil tem 8.500 pessoas? É assim, eles nos entregam uma infraestrutura segura. E nós, quando nós colocamos a aplicação VR, nós colocamos de forma segura na nuvem. E é isso que a gente trabalha. Por isso que a gente tem essa parceria e tem dado tanto certo. Porque a hora que você se vê livre do servidor, você não tem mais essa preocupação. Você vai para a próxima, você vai querer inovar. Que legal. A nuvem traz inovação. E aí você pode continuar inovando. Pô, que bacana, então. Bom, vocês estão aqui acompanhando a gente teve aqui 2 dicas fantásticas sobre iluminação e sobre nuvem. A gente já está chegando ao final. E para terminar, vou fazer uma pergunta agora para vocês dois. Vocês podem responder de forma rápida.
A terceira pergunta é, quando falamos de ESG, ainda mais na parte de ecologia, muitos empreendedores veem como um grande desafio, complexo e difícil de ser aplicado. Como as empresas do setor varejo podem integrar de forma eficaz as práticas de ESG em sua estratégia de negócio para melhorar a reputação e aumentar a satisfação dos clientes, que é aquilo que a gente acabou de falar. Isso. Então, você pode complementar? Sim, com certeza. Tem todo o impacto ambiental. A gente está trazendo eficiência. Então, a gente tem que olhar o ESG como um ganho de eficiência nosso e da sociedade. Tem todo o impacto social. Então, é cada vez mais comum eu ver empreendedores de todos os setores preocupados com o impacto na sociedade. Como é que eu posso retornar algo para a sociedade na qual estou inserido? E tem toda a parte de governança, que eu cuido disso. A hora que a gente para de pensar nisso como custo e usa isso como investimento, o nosso cliente também percebe. Perfeito. Porque a hora que a gente muda a nossa cabeça, não é só a cabeça nesse pedaço. A gente começa a olhar todo o nosso varejo e repensar o varejo, olhando os nossos clientes cada vez com mais inovação e mais benefícios. E aí, isso acaba virando dinheiro no bolso. Perfeito. Igor, pode complementar? Não, acho que a mensagem que fica pro mercadista, pro varejista, né? A gente estava até comentando aqui antes de começar que o grande core, o grande foco do mercadista é vender alimento, né? Só que aí muitas vezes ele tem profissionais de TI, profissionais de manutenção para cuidar de luminária, de ar-condicionado, de uma série de outras coisas que não é o foco dele, né? Então, para isso que a gente tem empresas e parceiros, no nosso caso de iluminação, que vão ajudar ele a conseguir cada vez mais focar no que ele tem de core business, né? Então, a gente falou aqui de uma série de soluções, de possibilidades, né? E a gente não quer que o cliente se quebre a cabeça. Poxa, que legal, eu achei muito bacana poder economizar energia, poder ter uma série de benefícios. Chama a gente, né? Chama a Philips, a Signify através dos seus produtos Philips. A gente tem uma equipe grande no Brasil, a gente pode dar esse apoio em qualquer camada, seja o mercado, né, mais de bairro possível até a grande rede, para dar esse apoio, para conseguir fazer junto, para que a gente cuide dessa parte, né, de iluminação, dessa parte de sistemas, controles, uma série de coisas, e o cliente consiga focar cada vez mais no seu dia a dia ali, que é o que realmente importa, né? Muito obrigado, a gente está chegando no final do nosso podcast. Igor, muito obrigado pela sua presença. Como é que a gente faz para encontrar você nas redes sociais, encontrar a Signify? A Signify, ela tem, né, as redes sociais, se vocês colocarem Signify Brasil, que é a parte mais institucional da empresa. A gente tem um outro perfil que chama Philips Rio. Rio é uma marca de iluminação residencial nossa também. Colocando Philips Rio, HUE, vocês vão encontrar bastante informação. A gente tem uma loja Philips Iluminação, vocês colocam no Google loja Philips Iluminação, vocês vão achar também, que aí tem uma série de produtos para o consumidor final, o consumidor residencial, e os consumidores profissionais, os varejistas, eles podem entrar em contato com a Signify direto também. A gente pode deixar aqui depois os contatos para vocês, porque cada lugar do Brasil tem um contato aí mais direcionado para cada aplicação. Muito obrigado de verdade, Igor, pela participação do nosso podcast. A gente acabou não falando, não acabou dando tempo, mas o Igor também criou algumas arenas de futebol por aí que a gente vai deixar para um próximo episódio. Beleza? Caetano, você é parceiraço aqui da VR, muito obrigado pela sua participação. Como é que a gente faz para encontrar você e encontrar a SkyOne? Legal. No LinkedIn, você me procura por Caetano Notari. E a SkyOne é skyone.solutions. O nosso site não tem .com.br, o domínio é skyone.solutions. Nós estamos também, encontra a gente no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, no Instagram, e a gente está em todas essas redes. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês queiram saber sobre nuvem, fala com a gente. A gente vai ter todo o prazer em responder. Obrigado, gente. A gente está chegando agora, finalizando o total. Meu nome é André Teté. Eu sou o host desse SG Time, um projeto que a VR vem fazendo aqui na Feira Apas. Então esse episódio vai sair toda sexta-feira. Eu tô aqui com o Tadeu, vocês não estão vendo ele é a nossa rede de apoio aqui que ajuda a gente bastante. Então toda sexta-feira a gente tem 4 episódios, a gente gravou o primeiro ontem, hoje o nosso segundo episódio. E existem mais outros 3 podcasts, que é de TI para TI, o Varejo Delas e também o Subcast. Então são mais 3 episódios que você também pode acompanhar direto nas redes sociais. Eu fico por aqui, meu nome é André Teté, VR Software. Simplifique. Valeu, gente. Até a próxima.